Boa tarde, pessoal. Então a gente vai dar início a mais uma das palestras da série que a gente tem junto com o pessoal do Linux Technology Center da IBM. Hoje a gente vai ter o Juvenal aqui falando com a gente sobre Hands-on Git, como usar controles de versões distribuídos de forma inteligente, interessante. O Juvenal é engenheiro de software da IBM, ele trabalha com o desenvolvimento da glibc e várias outras ferramentas. Quem tiver mais dúvidas, perguntas depois, fique à vontade para perguntar para ele. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado você. Obrigado, gente. Bom, como o Rodolfo comentou comigo quando ele fez o convite para a palestra, e disse que o público era de backgrounds bem gerais, eu gostaria de saber quem tem um pouco de conhecimento, é da área pelo menos, ou já teve algum contato com controle de versão. Acho que a maioria, né? Legal. Então tá bom. Quem aqui é da velha guarda, que trabalhou com CVS, com RSC? Ninguém, né? Muito bom. Por um lado é bom, por outro não, né? Porque tem algumas comparações que eu vou fazer aqui, talvez vocês não entendam os problemas que a gente sofria antes. Mas, bom, como o Rodolfo falou, a palestra é sobre Git, basicamente é uma introdução. Eu vou mostrar um pouco o que é a ferramenta, qual é o histórico dela, da onde veio, como que ela funciona mais ou menos internamente, como são as estruturas de dados, como que ela faz o gerenciamento de conteúdo. E no finalzinho, se der tempo, a gente dá uma passada em alguns comandos que eu acho bem interessantes, que não são muito do dia a dia, tá? Mais uma pergunta para vocês agora. Quem conhece Git já aqui já usa um pouco, ou bastante? Também tem. Talvez vocês fiquem, não sei se vocês já conhecem o que eu vou falar, talvez vocês, né? Vamos ver. Bom, como eu falei, o que a gente vai falar? Vamos pegar um pouquinho a agenda de hoje, né? Vamos pegar um pouquinho sobre o que foi, por que o Git foi criado, qual que é a história por trás dele, como que ele funciona internamente, os paradigmas que ele rompeu com o passado, com o CVS, com o SVN e os demais controles de versões anteriores, e um pouquinho sobre exemplos de uso, tá? Bom, voltando um pouco sobre a história, uma coisa que a gente tem que lembrar é que o Linus, que foi quem desenvolveu o Git, ele nunca gostou de controle de versão. Todas as releases do kernel, antes de começarem a usar algum sistema de controle de versão, eram feitos em tarballs e diffs, né? Ou seja, tinha um master principal onde você aplicava os patches que vinham em outros tars menores, e assim você montava a tua árvore de fonte para poder compilar e gerar o kernel. Ele sempre foi avesso ao CVS. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver vários vídeos de entrevistas dele, e ele costuma dizer que ele hated with a passion, ou seja, ele odiava assim, ferozmente o CVS. Tá? E o SVN, no fundo, acabou sendo uma evolução do CVS, continuou fazendo mais do mesmo, sem muitas mudanças em como a gestão do fonte é feita. Então, ele carregava os mesmos problemas que o CVS sempre teve. Como eu falei, né, ele nunca usou, o desenvolvimento do kernel nunca foi feito com nenhuma ferramenta até o primeiro uso do BitKeeper. O BitKeeper é uma ferramenta de controle de versão distribuída, tá? Só que ela é código fechado e proprietário. O acordo que foi feito na época com o Linux foi, olha, a gente deixa vocês usarem, contanto que vocês, para código fonte aberto, desde que vocês não façam engenharia reversa no protocolo e não tentem abrir a nossa ferramenta, né? Funcionou bem, ninguém reclamava, até que a comunidade começou a questionar o uso de uma ferramenta de código fechado para desenvolver código aberto, né? Como eu falei, ela segue um paradigma diferente para fazer controle de versão. Ela trabalha de maneira distribuída, que era uma coisa, na época, muito diferente do que se fazia. CVS, SVN, RSC, então, pior ainda, mas CVS e SVN sempre exigiam a conexão de rede com o servidor onde o repositório está. Tá? Você não consegue
gerar ou comitar, por exemplo, né? Salvar suas alterações, seus arquivos no repositório se você não tiver uma conexão com o servidor do repositório. Devido a todo o burburinho que acabou acontecendo com a comunidade, isso foi em meados do release do 2.6, eu não lembro exatamente qual versão, mas uma das versões do 2.6, a comunidade se recusou a usar, gerou-se uma né, um mal-estar geral com todos os desenvolvedores, principalmente por alguns comentários do Linus. A gente sabe que ele é bem brass, como ele costuma dizer, né, no que ele fala. E aí acabaram abandonando o uso do BitKeeper e o Linus virou e falou o seguinte: tudo bem, então vamos parar o desenvolvimento no kernel, enquanto eu não fizer um replacement para o BitKeeper, ninguém desenvolve nada para o kernel mais, né? E aí ele começou um trabalho para gerar uma ferramenta nova que resolvesse os problemas que o CVS tinha. Então a ideia era criar uma ferramenta abordando o problema de gerenciamento de software de uma outra perspectiva, tá? Ou melhor, como eu coloquei, né, vendo um problema antigo de uma forma nova. Uma coisa que é interessante a gente ter em mente é o seguinte: o Git, quando ele foi concebido pelo Linus, ele era uma ferramenta que deveria ser só um framework, ou seja, um conjunto de bibliotecas que outras ferramentas de alto nível fariam uso para fazer a gestão do repositório. Essa parte está presente no Git até hoje. Você tem esses comandos acessíveis através da linha de comando também, tá? E ela é conhecida como Plumb Layer, ou a camada, né, baixo nível. Na época, havia uma ferramenta chamada Cogito, começou a ser desenvolvida e acabou morrendo, mas a ideia é que ela fosse a camada de contato com o usuário, né, onde você teria realmente interação. Como o próprio Git acabou implementando muitos desses comandos de alto nível, o Cogito acabou caindo em desuso e hoje é um projeto morto. Se vocês procurarem, ele ainda existe lá, mas, se eu não me engano, o último commit é em 2009 ou 2010, ele está parado, tá? E esses comandos de alto nível que o Git acabou incorporando receberam um nome, né, são chamados de camada de porcelana, ou porcelain layer, né? Na verdade, é com o que vocês vão mais interagir quando vocês estiverem trabalhando, né, usando o Git. Mas, tudo bem, como que isso funciona, né? A gente sabe que ele aborda o problema de gerenciamento de conteúdo, porque ele não é um gerenciador de versão, isso é interessante também pontuar. Até CVS e SVN, você normalmente faz gestão de arquivos. Você vê as mudanças que cada arquivo teve e guarda essas mudanças no repositório. O Git, ele trabalha de uma maneira um pouco diferente. Ele aborda todo o conteúdo daquela árvore que você diz que é o teu sandbox, sumariza tudo aquilo e guarda como um snapshot. Então, ele mantém, tudo como se fosse um conteúdo só. Você não, apesar de você poder acessar arquivos isolados, mas dentro do contexto da estrutura de dados dele, aquilo é parte de um todo que é indivisível, tá? Ele tem um modelo de dados extremamente simples, tá? São 4 tipos extremamente opacos para as funções que vão trabalhar com ela, tá? Um deles é o blob, é o mais baixo, tá? O que o blob faz? Ele encapsula o conteúdo de um arquivo, tá? E o identificador dele é um SHA-1, tá? Um hash SHA-1. O tree é uma outra, um outro tipo de dado básico também que encapsula arquivos, lista de arquivos, um diretório, tá? Também é identificado por um SHA-1. O commit é um tipo especial que normalmente aponta para um tree, que é o topo da tua árvore de sandbox, né? Que representa o teu file system, naquele ponto onde você tem o teu código. E ele também é identificado por um SHA-1, tá? E você tem um tipo adicional que a gente usa
alguns usam mais, outros usam menos, mas é o tag que a gente usa para marcar pontos dentro do teu repositório, tá? Como você pode ver, ali do lado, vocês podem ver do lado os boxes, né, do meio, eles têm o identificador, o tipo, o identificador dele e um data. Por quê? Porque não interessa o que é aquilo. Se eu sei o que é e sei o SHA-1, eu consigo abrir o data depois, tá? Ver o que é o data. E aí, no cantinho de lá, tem as informações que estão presentes no data, tá? Uma coisa... bom, sem atropelar. Como eu falei, as estruturas são identificadas sempre por 20 bytes, que é a assinatura hash do SHA-1, que identifica cada um desses tipos de dados. Ele segue exatamente o que o Unix sempre se propôs a ser, né? Keep it simple, ou seja, a ferramenta faz o que ela tem que fazer, sem mais, sem menos, tá? Aqui eu vou mostrar um pouco dos comandos do Plumb, que são os comandos de baixo nível, tá? Eles estão presentes ainda, você consegue usar se você quiser, tá? Eu costumo recomendar que você leia bem a documentação antes de fazer, porque se você usar esses comandos de maneira errada, você pode destruir parte do teu repositório, tá? Mas você consegue fazer os hashes de objeto, ou seja, gerar o SHA-1 do elemento que você está pedindo. Você consegue ver o conteúdo de um blob, tá? Você pode passar o cat file e o identificador de SHA-1 ele te dá a listagem do que está ali dentro, tá? O update index é quando você pega todos os teus hashes que você pegou de blob e fala, ó, joga isso daqui no índice. Ele deixa pronto para ir para o commit, tá? Write tree, ele vai pegar e gravar a árvore, ao invés de gravar um objeto, tá? Read tree vai te ler a árvore também que você apontar, o nosso tree ali em cima, tá? O commit tree, a mesma coisa, tá? Só que para o commit. E o update ref é para atualizar, vocês vão entender um pouco mais para frente, mas é um comando que atualiza a referência para qual objeto que você aponta aquela referência para ser o head do teu branch de desenvolvimento. Tá? Como eu comentei, olha, é um gerenciador de conteúdo, ele não é um gerenciador de arquivos. Então, a gente tem o quê? Um commit que aponta para uma árvore, em primeira instância, e essa árvore pode ter ramificações de árvores ou arquivos diretamente, blobs diretamente, tá? Eu vou passar essa parte, a gente comenta, mas aqui é uma descrição do que é o que a gente está vendo aí, tá? Eu já pulei, mas tudo bem. Vamos voltar, vai. O que estava... é parte do que eu tinha comentado, tá? Commit é o início, aponta para um tree que vai te indicar o que está embaixo, quais são os componentes do teu file system. O tree pode agrupar blobs ou outras trees que vão montar a tua estrutura de arquivos. E o commit representa o snapshot desse conjunto todo de forma atômica, tá? Eles sempre são ligados, os commits, cada commit aponta para o anterior, tá? Então eles são ligados como um grafo acíclico direcionado, ou seja, ele sempre aponta para o item anterior. Um ponto interessante a ver aqui é o seguinte, o Git, como ele gerencia conteúdo, ele assume também algumas coisas diferentes do CVS e do SVN. O CVS e o SVN sempre fazem o seguinte, você fez o primeiro commit, ele coloca o arquivo inteiro. O segundo commit, ele pega o diff do que você tem no repositório com o teu atual e grava o diff disso. E assim sucessivamente. Você concorda que se você tem uma árvore com um histórico grande, o teu checkout vai demorar? Porque você tem que pegar a primeira e ir aplicando os diffs sequencialmente até chegar na versão final e mandar para o cara. O Git faz o contrário. Porque, obviamente, você quer a versão mais nova, você não quer pegar a primeira release na hora que você vai fazer um checkout. Então o Git assume isso e ele grava, além de ele gravar todos os blobs, né,
quando você vai fazer um pack, ou você vai fazer um push ou um fetch, que são comandos que nós vamos ver, para lidar com um repositório remoto, o que ele faz é compactar todos esses commits, porque ele guarda os objetos inteiros. Tá? Quando eu falo em blob ali naquelas estruturas de dados, ele não grava um diff da versão que você tem atual com o que está no repositório, mas ele grava o arquivo inteiro que foi alterado. Tá? A vantagem de você trabalhar com chás é essa: você tem a árvore de objetos, a tua base de objetos que está dentro do diretório .git, e o seu tree e commit ele aponta para qualquer um desses objetos. Então, um commit atual pode apontar para arquivos que foram alterados agora e arquivos que já existiam no teu repositório antes. Tá? Isso é uma maneira de salvar espaço. A outra é, quando você vai fazer esse envio e recebimento para o repositório remoto, normalmente o que o Git faz é compactar tudo isso, e aí o que ele faz? Ele pega a versão atual, salva como principal, e manda os diffs dessa para os anteriores. Tá? Por quê? A ideia e outra, além dele fazer isso na hora de transmitir, ele salva isso, que se vocês procurarem depois lá dentro do .git, tem arquivos IDX e PCK. Tá? São os packs e os índices. Os índices indicam aonde estão cada um dos chess que você tem dentro da tua base de dados, tem as referências, e o PCK tem todos eles compactados. Tá? Ou seja, na hora de você fazer um checkout, você não vai ter problema de performance de qualquer maneira. Ele vai pegar, normalmente se você faz o checkout da última release, se você quiser voltar uma, duas ou três, o impacto disso é muito menor do que você pegar a primeira e vir aplicando tudo até chegar na versão atual. Tá? Então, isso é uma das coisas que são muito diferentes do que era feito antigamente. Uma coisa, se vocês olharem também dentro do .git, lá tem uma pastinha que chama refs. Tá? Nessa pasta existem as referências. O que são as referências? Como ele é um conjunto de árvores, né, cada branch é um galho dessa árvore, você tem que dizer qual é o topo, dar nome para cada ponta dessa árvore para você poder rastrear até o commit inicial. Tá? Essas pontas têm referências, são chamadas de referências. Tá? Aí tem um exemplo ali que eu coloquei. O commit final, normalmente, num branch, se você criar um repositório e não criar branch nenhum, o próprio Git cria para você o repositório master. O repositório não, o branch master. Né? E aponta o head, que é o teu ponto de desenvolvimento, para ele. Tá? Se você for mudar depois o branch para criar um branch novo, chavear para esse branch, esse head vai apontar para outro lugar. Tá? Como eu comentei, né, os snapshots são ligados com uma Directed Acyclic Graph. Nesse ponto, um branch não é nada mais do que um commit que tem dois caras que apontam para ele. É onde você teve uma divergência na hora do desenvolvimento. Tá? Ou você simplesmente divergiu porque você queria fazer algum trabalho adicional que você vai juntar mais para frente. Um ponto interessante é o seguinte: todos os sistemas de versão, mesmo centralizados, eles fazem branch. Apesar de uns terem mais dificuldade do que outros, mas eles fazem o branch. E o problema, na verdade, não é fazer o branch. O branch é relativamente simples. O problema é como você vai fazer o merge depois. Tá? O CVS e o SVN, CVS ele é ruim para qualquer coisa. Ele é ruim para fazer branch e para fazer o merge. O SVN ele é muito bom para fazer branch, mas na hora de fazer o teu merge, você juntar os dois de novo, é uma dor de cabeça. O Git, em particular, ele é muito bom nos dois. Tá? O branch é transparente, você não percebe, é uma operação trivial, né? E o merge é extremamente rápido. Aqui tem um exemplo, né, da árvore que já estava definida nesse slide, com duas linhas de desenvolvimento, um master embaixo e um teste em cima. E aí, se você estiver no branch master, o teu head vai apontar para ele. Se você for
para o teste, ele só muda a referência do head apontando para o outro SHA, você já está em outra árvore de desenvolvimento. Tá? Uma das coisas que eu acho que é o principal, a principal quebra de paradigma que o Git acabou trazendo é essa maneira de trabalho. Porque o que acontecia? Quando você trabalhava com CVS e com SVN, não havia uma separação entre as coisas. Você vai fazer um checkout, você vai buscar uma release X do teu repositório. Ela vai vir para o teu sandbox de trabalho. A hora que você terminar de editar esses arquivos, se você quiser comitar alguma coisa, você tem que comitar tudo o que você editou. Você não tinha como separar. E você tinha que comitar e publicar. Não tinha como você fazer um commit na sua máquina e depois publicar lá para fora. Isso é uma das características de sistemas distribuídos. O Git, além dessas facilidades que eu vou mostrar aqui, ele tem alguns decouplings, alguns desacoplamentos que o tornam mais interessante dentre os distribuídos. Tá? Basicamente, um arquivo no Git pode ter qualquer um daqueles 4 estados. Tá? Ele pode estar não rastreado, ele pode estar modificado, ele pode estar sem modificação, tá? E pode estar no stage, que a gente chama, dentro do index, para entrar no próximo commit. E você controla o estado de cada arquivo. E em alguns casos, não, né? No geral, você consegue controlar o que você vai incluir no stage a nível de linhas dentro do arquivo. Então você pode identificar no arquivo X e eu quero só essas 3 linhas que eu editei. O resto que eu alterei não vai entrar nesse commit, eu vou colocar no próximo. Tá? Você consegue fazer isso com ele. Mas a ideia geral do desacoplamento é o seguinte: quando um arquivo não está rastreado, a única coisa que você pode fazer é adicioná-lo no repositório. Então você vai fazer um add e ele passa a fazer parte do repositório. Ele vai para o stage, que a gente chama, que é o que vai ser o seu commit. Tá? Se ele não está modificado, você pode editá-lo. E aí ele passa para o estágio de arquivo modificado que você pode incluir no teu commit também. A partir do momento que você comitou os dados que estão no stage, todo o teu repositório, todo o teu sandbox passa para o não modificado. Ou seja, tudo está limpo. Tá? E se você remover algum arquivo do repositório, ele te joga como não rastreável, se você colocar o arquivo lá novamente. Então, dá para perceber que esses 4 estágios cobrem uma gama de operações que tornam a ferramenta muito versátil para gerenciar repositórios. Aí tem um pouco da descrição do que eu acabei de falar, né? Você pode mudar o stage antes de fazer o commit. Um exemplo, né? Eu peguei um arquivo e fiz um add, que é o que a gente chama, para colocar ele no stage para entrar no próximo commit. Só que, puxa, me confundi, não era esse arquivo. Você remove o arquivo e adiciona outro. Isso é trivial, mas é o tipo de coisa que quem não participou da velha guarda, não trabalhou nunca com SVN ou com CVS, não consegue ter noção de como era complicado quando você fazia alguma coisa desse tipo. O index em si, ele consegue desacoplar a mudança que você fez da aceitação dessa mudança dentro do repositório. Tá? Isso é uma coisa que você não tinha como fazer antes. Se você fez as suas edições no teu sandbox e você queria commitar, ou você commitava tudo ou você não commitava nada. Não tinha meio termo. Hoje você consegue, com o Git e com vários sistemas distribuídos, você consegue separar essas duas coisas. Você consegue fazer suas edições e escolher o que você quer incluir naquele commit ou deixar para o próximo commit. Tá? Como eu comentei, a gente vai passar mais para frente, tem uma lista de quais paradigmas que ele quebrou, mas algumas coisas que a gente percebe, e que dá para perceber aqui, é que todas essas ações elas são bem desconexas umas das outras, são independentes. Ou seja, você consegue uma flexibilidade bem grande para gerir o teu repositório.
Vamos ver um pouquinho agora de quebra de paradigma. Qual foi um dos grandes motivadores? Ele nunca quis usar a CVS e a SVN por várias razões. Uma delas era a lentidão do processo, muito causado pelo que eu comentei, de vocês terem que fazer o commit do inicial e ir aplicando os diffs até chegar na versão final. E também pelo fato de exigir a conexão com o servidor para você poder fazer esse tipo de operação, né? Para você fazer um checkout ou fazer um commit, você tinha que estar conectado com o servidor. Então, esse era o principal motivo. O outro que eu consigo ver em todas as discussões que eu li dele é que fazer branches e merges eram coisas extremamente complicadas, né, e demoradas. Imagina um projeto como o kernel, que tem contribuição do mundo inteiro e não são pequenas, e é uma pessoa, no final das contas, que acaba decidindo o que entra e o que não entra e que faz esse processo de inclusão. Se isso tudo demorasse o que demora com as ferramentas que a gente tinha antigamente, era inviável o uso, né? Então, uma das necessidades era exatamente essa, era ter branches e merges bem leves, rápidos, tá? Principalmente por conta disso. Os desenvolvedores estão espalhados ao redor do mundo e estão trabalhando de maneira esparsa em várias partes daquele código-fonte. Uma das coisas que motivou, né? Outra coisa que motivou foi a necessidade de operar de maneira desconectada. Ou seja, o desenvolvedor pode estar em qualquer lugar, ele pode não ter conexão de rede em aquele momento. Ele tem que ter a capacidade de editar os arquivos, fazer os commits, marcar o histórico do que ele vai editar, do que ele vai mandar para submeter para avaliação, sem a necessidade de ter uma conexão com o servidor do repositório. E essa é uma das coisas que ele fala e que eu acho que faz muito sentido, só que poucas pessoas que acabam gerindo um projeto de maneira aberta pensam. Eu não quero ser o único. Eu não quero que todo mundo venha pegar o kernel só no kernel org. A Fedora pode ter o kernel dela, a Red Hat pode ter o kernel deles, no final mesmo, né? Mas a Red Hat pode ter o kernel deles, SUSE pode ter o kernel deles, né? Ubuntu, Debian pode ter o repositório do kernel deles. Se eles vão pegar de mim no final, tudo bem, mas eles podem ter eu quero que eles tenham a possibilidade de manter isso, né? Com patches diferentes, inclusive, se for interessante. Tá? E é uma das frases que eu achei mais interessantes dele: as variações do tema têm que ser a regra e não a exceção. Tá? Ele nunca foi favorável a um lugar centralizado onde todo mundo fosse pegar o kernel que vai ser usado. E outra coisa que eu acho muito interessante, assim, funciona até certo ponto no Git, é o fato de o seu histórico não ser definitivo. Tá? Uma das coisas que eu coloquei aí é que você pode fazer o que você quiser, contanto que você não publique. Enquanto está só entre você e o repositório, ótimo. Você pode reescrever todas as mudanças que você fez, você pode compactar tudo num commit só, a seu critério. O problema é, você não pode publicar. A partir do momento que você publicou, se você quiser fazer isso, você pode fazer, só que você vai gerar dor de cabeça para todo mundo que está vendo o teu código. Tá? Então, assim, é possível? É, a partir do momento que você publicou, mas não é muito encorajado, tá? Para evitar problemas com a comunidade que você está tentando angariar. Bom, isso é o que eu já comentei com vocês. A maneira de operação funciona com o conteúdo inteiro dos arquivos, não só com diferenças. Tá? Óbvio, quando você faz o seu primeiro commit, o initial commit, ele vai colocar todos os arquivos e você vai criar uma imagem do que você tem no teu sandbox. Só que a partir do momento que você vai trabalhando em cima dos seus fontes, você não vai commitar todos os fontes da mesma maneira sempre. Por quê? Porque você usa um hash que é gerado de maneira única para cada arquivo, e quando você for fazer o teu próximo commit, aquele arquivo já existe e você só vai ter a referência que aquele teu commit inclui aquele arquivo que já está no repositório. Tá? Você só vai incluir nos seus commits realmente os arquivos que são novos ou que foram modificados. Uma coisa interessante que o Git faz é que
o teu repositório, o conteúdo do teu repositório, ele é indivisível. Tá? Diferente do CVS, do SVN, que você podia pegar um diretório e marcar como um módulo, e aí as pessoas podiam fazer um checkout só daquele pedaço. Isso podia gerar, e gerou muitas vezes, eu já passei por isso, situações de inconsistência do repositório inteiro. Eu vou só dar um exemplo para vocês entenderem o que é isso. Imagina que uma pessoa pega todo o teu repositório e outra pega para trabalhar só aquele módulo. E aí ela faz alguma alteração naquilo e comita antes de você comitar o que você fez. E o que você fez está baseado naquele módulo sem modificação. E a modificação que aquela pessoa colocou gera um conflito ou uma inconsistência de execução, um problema, um bug, com o resto do teu código. Você nunca vai pegar. Tá? Lógico, você vai pegar depois, mas é uma brecha que o sistema, a maneira como o sistema funciona, não prevê e pode acontecer. Tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, o Git sempre trata o teu repositório, o teu sandbox como uma coisa indivisível. Gerou muita conturbação, muita discussão isso, porque muitos queriam a facilidade de você ter como replicar códigos através de submódulos dentro do teu repositório. A partir da versão 1.6, foi incluída no 1.5, mas efetivamente útil a partir da 1.6, o conceito de submódulos no Git. Só que como os submódulos funcionam? Você faz o teu repositório, cria uma área de submódulo, joga ali dentro o hash ou a URL com qual hash que você vai usar, qual commit que você vai usar, de um outro repositório Git. E aí quando você pede o teu update, ele busca aquele repositório com aquele commit e coloca ali dentro. Se você fizer mexer em alguma coisa ali, ele vai dizer que aquele repositório está inconsistente, e para você poder publicar isso, você tem que publicar aquela mudança também. Tá? Então assim, ele resolveu o problema, é um conjunto de comandos adicionais que você trabalha, são submódulos. Quando você está gerindo os submódulos, né? Acho que são 3 ou 4 comandos a mais, mas mantém a consistência de todo o conjunto. Como eu comentei, né, o fato de você trabalhar com o contexto inteiro evita condições de instabilidade, onde você pode gerar um bug no teu código sem perceber, o que é pior, né? Os sistemas centralizados podem chegar a condições de receber commits de lugares diferentes e por alguns momentos ou em alguns checkouts subsequentes, você pode ter o repositório num estado inconsistente que o código está quebrado. Você não vai conseguir executar ou rodar testes sem ter problema. Uma coisa também interessante é que o Git, mesmo que você esteja 3 ou 4 níveis dentro do teu sandbox, qualquer comando que você rodar ali dentro considera todo o repositório, inclusive os níveis de cima. Tá? Então, coisa que o CVS não fazia, o SVN também não fazem. Tá? Não são permitidas operações de subníveis. Aqui é o que a gente estava comentando, do desacoplamento de operações que normalmente estavam agrupadas. Tá? Alteração de arquivo está desassociada de inclusão ou não desse arquivo para commit. Tá? Os commits estão separados da publicação. Você pode commitar localmente, mas você não é obrigado, a partir do momento do commit, publicar isso no teu repositório externo para que as outras pessoas vejam. Tá? Você consegue também buscar a última versão do teu repositório externo sem obrigatoriamente fazer um merge com o que você tem no teu repositório local. Tá? Óbvio, né? Isso traz mais segurança para o desenvolvedor, aumenta o teu controle do conteúdo que você está gerindo e permite que você escolha quais as mudanças que você quer prevaleçam no teu repositório. O que veio do teu repositório compartilhado ou o que você tem no teu repositório local.
Não é porque você está fazendo um fetch que você obrigatoriamente tem que fazer o merge. Você fez o fetch, veio o conteúdo do repositório remoto, você consegue fazer um diff entre os dois, ver o que mudou, tá? E decide qual versão que você quer manter e perpetuar no teu repositório depois. Bom, a partir de agora, são alguns... apresentar para vocês alguns comandos que eu acho que são úteis no dia a dia. Antes disso, eu acho que eu falei um pouco do que vocês devem usar já, né? Eu não sei se vocês conheciam internamente, mas eu acho que a essência de como operar com o Git, como vários levantaram a mão, acho que vários já têm um pouco de noção. Você já conhece o init, conhece o add, commit, checkout, branch. Quantos aqui já fizeram rebase? Bom, então tem coisas interessantes para a gente ver. Merge, vários já devem ter feito, né? Push pull. O pull é o fetch com o merge, tá? Você pode fazer o pull, menos merge, ele faz um fetch. Ele baixa e acaba não fazendo o merge. Você decide como você vai fazer o merge depois. Bom, vamos lá, vai. Tem algumas coisas interessantes. Eu ia perguntar, abrir para algumas perguntas antes da gente continuar, mas acho que é interessante a gente passar e mata depois. Quantos aqui já mexeram nos arquivos de configuração do Git? Tá. Tem alguns arquivinhos interessantes que eu acho que vocês já devem ter visto, os que levantaram a mão. O arquivo principal, onde você coloca as configurações do Git no geral, podem estar em 3 níveis, tá? O primeiro, do sistema, que seria genérico para todo mundo, todos os usuários dentro daquela máquina, todos os projetos, está no etc gitconf. O usuário fica um ponto .gitconfig dentro do home e você pode ter um ponto .gitconfig dentro do projeto, tá? Dentro do teu repositório. Isso permite que você customize algumas coisas dentro do teu repositório. Só um parênteses nessa parte, eu faço um pouco isso porque tem alguns projetos que vamos com calma. Tem 2 projetos específicos que eu trabalho e que eu tenho que contribuir com o meu e-mail da IBM, né? Que são projetos que são aprovados pela OSS, nossa, interna. Então eu tenho que me identificar com o meu e-mail da IBM para fazer as contribuições. Então, nesses projetos, eu faço a alteração lá dentro do projeto para o meu e-mail. Só neles eu faço a sobreposição e coloco o meu e-mail da IBM para fazer os commits. Nos outros eu uso um e-mail que não é o e-mail da IBM, porque eu não sou, não estou realmente obrigado a contribuir com o meu e-mail da IBM como IBM, né? Algumas das chaves que eu comentei. Chaves são entradas que você coloca no arquivo para definir ou comportamentos padrão ou mensagens padrão. Aqui no caso você pode colocar um template para mensagem de commit. Se você sempre escreve a mesma coisa na mensagem de commit, você pode escrever um texto genérico com esse conteúdo, salvar num arquivinho e usar o commit template apontando para esse arquivo. Toda vez que você for fazer um commit, ele vai ler aquele arquivo, apresentar para você editar o que precisa e fazer o commit. Tá? Agiliza muito se você repete muito o texto na hora de fazer o commit. O autocorrect, na versão, a partir da 1.6, ele corrige, tenta fazer... Para falar a verdade, assim, eu nunca usei, tá? Mas ele deveria fazer a correção do texto, uma validação do texto que você está passando para ver se não tem erros grossos de descrição em inglês, tá? O AutoCRLF, ele mantém... caramba, é difícil a palavra, mas... Ele tenta preservar, tá? Qual o estilo de quebra de linha que o teu arquivo tem. Se ele tem o CR ou o LF, no caso de Windows ou Unix.
E o Core Whitespace faz a mesma coisa para espaços que estão no final da linha, que você não tem. Você pode dizer, ó, Whitespace None. Tudo que você tiver no teu arquivo que tem espaço sobrando, ou né, linhas em branco embaixo, ele faz um wipe antes de completar o commit. Você também pode incluir o git ignore, que te deixa adicionar globs de arquivos que você não quer que sejam considerados para inclusão no repositório. Ou seja, quando você rodar um git status ou alguma coisa do tipo, ele não vai listar arquivos que caiam dentro daquele glob. Tá? E você tem o git attributes, que é mais ou menos a mesma coisa que o git ignore, só que aí você vai dizer, olha, considere esse arquivo sempre binário, considere esse arquivo sempre texto, considere esse arquivo sempre texto CR. Né? Você dá alguns atributos que você quer que ele, também para globs, tá? Que ele assuma para aquele tipo de arquivo ou para aqueles arquivos. Aqui são comandos básicos que vocês já devem ter usado. O init para você inicializar um repositório novo dentro da tua área de trabalho. O clone para você, obviamente, fazer o clone de um repositório que está remoto ou que está em outro lugar do teu disco. O add, onde você vai dizer quais são os arquivos que você quer incluir naquele commit. Ele vai pegar esses arquivos e jogar para o index, como a gente viu naquele gráfico de estado anterior. O commit, que vai pegar tudo que está no índice e gerar uma árvore e mandar para o teu repositório como um commit novo. O git diff, que você pode dizer quais os intervalos, né, que você quer ver a lista de diferenças, ou patch, que ele está gerando. Se você aplicar ele desse jeito, sem informação nenhuma, ele vai acabar fazendo uma comparação do teu sandbox com o que está no repositório. Tá? Isso garante que o teu... Isso mostra para você o que foi alterado, o que foi modificado na tua área de trabalho. O status vai te mostrar os arquivos que estão no index para serem commitados, os arquivos que foram modificados e os arquivos que não foram rastreados, não estão sendo rastreados. E embaixo, se você tiver uma definição de remoto, de um repositório no qual você está mandando ou está contribuindo, né, ele também vai te dizer se você está à frente, atrás, quantos commits, se está divergindo ou não daquele repositório. Tá? O checkout vai fazer, obviamente, né, pegar aquele estado que você está indicando e colocando no teu sandbox para trabalhar. O push vai pegar tudo que você tem de alteração no teu repositório e publicar no repositório remoto. O pull vai fazer o contrário, vai no repositório remoto, puxar tudo que tem de diferente para o teu repositório e já fazer o merge. Tá? Ele já tenta resolver todas as diferenças, fazer o merge e deixar, ó, o que você tem agora é o que está lá, mais o que você alterou aqui. Tá? O fetch faz parte disso, ele só vai até o repositório, puxa as informações que estão lá e grava na tua referência como origin qualquer remoto. Tá? O nome do remoto que você puxou. Aqui, tá. O branch é para você criar, remover, mudar de nome. Você consegue fazer várias coisas com os branches. Tá? Eu devia ter falado isso antes, mas são operações extremamente simples, né? Tanto no caso do branch, porque, como a gente viu, são árvores, galhos da árvore, e, na verdade, você só está alterando a ponta dela. Né? É uma alteração para um único arquivo. E o git tag vai fazer, você usa para colocar identificadores com comentários em alguns commits no teu repositório. A gente usa muito, né, eu acho que a maioria usa para marcar releases, marcar pontos onde o fix foi aplicado, coisas do tipo. Tá? Esses são os comandos triviais que a gente usa todo dia, não tem nada de especial. Vocês devem não só estar acostumados, mas eles têm uma referência direta, por exemplo, com CVS e com SVN, que era o que se fazia muito também antigamente.
Agora tem algumas ferramentas legais lá, né? Quem já trabalhou, já teve que fazer um bisect? Bisect é assim. Imagina que durante o dia, no dia anterior você fechou o teu repositório, teus testes passaram, teu código estava ótimo. No dia seguinte, no final do dia, depois de 40, 50 commits que foram jogados lá no repositório público, você puxa a última versão e ela está com problema. Tem um bug, o teste não passa. Como que você descobre qual commit está gerando esse problema? Tá? O bisect é basicamente uma ferramenta dentro do Git para fazer isso. Você vai, marca qual foi o último commit que você sabe que funciona, qual é o commit que está quebrado, e starta o bisect. Tá? Ele vai pegar esses dois intervalos, achar quantos commits tem no meio, pega o do meio, faz o checkout e abre para você fazer um teste. Aí você roda o teu teste, falhou, ou passou, né? Passou, falhou, você vai lá e marca bisect fail. Aí ele vira assim, bem, falhou, se falhou daqui para cá, falha, aqui tá bom, tá nesse intervalo. Separa no meio, pega esse commit no meio, faz o checkout, faz o teste de novo. Na verdade, assim, você starta esse processo, você só tem que rodar o teste e marcar para ele depois, dar um git bisect false ou true. Ele rapidamente, em 6, 7 passos, na pior das hipóteses, se você tem um diff muito grande, você acaba achando qual o commit que causou o problema. Tá? Então, é uma ferramenta muito útil. Aqui está uma descrição do que ela faz e como que é. É uma ferramenta muito útil e ajuda muito quando você tem situações como eu comentei. Passar um período muito grande sem rodar teste, e quando você vai rodar o teste está quebrado. Você sabe qual é o estado, qual foi o último estado que o teste passava, o estado atual que ele não passa. Você consegue identificar qual o commit quebrou do teu código. Uma coisa interessante, o Git tem um comando que é help, tá? Então se você chegar e disser, colocar na linha de comando git help e o comando que você quer, ele abre uma manpage com todos os dados, todas as opções, exemplos embaixo de como rodar o comando, tá? Facilita um pouco a vida também quando você está corrido. O reset é uma das coisas da máquina do tempo que a gente usa quando está local. Tá? Vamos dizer que você fez um commit ou uma série de commits e mudou de ideia, aquilo não fez o que você queria, não chegou no objetivo que você queria. Você pode dar um reset disso para trás. Tá? Você pode voltar a 10, 5, 2, 1 commit. Tá? Como funciona? Você vai dar o git reset e o commit para o qual você quer voltar, e aí você pode especificar se você quer um soft, um hard ou um mixed. Tá? Por padrão, ele vai fazer um mixed. O que o mixed faz? Ele mantém o stage, mantém o teu sandbox, só que volta a referência lá para o que você pediu. Tá? Então, na hora que você pedir um status depois do reset, ele vai te mostrar o que você tinha commitado, como arquivos modificados, o que você tinha marcado para commitar como área, arquivos ainda no stage, mas a tua referência está apontando para uma situação, para a situação que você pediu. Tá? Se você forçar o soft, o que ele vai fazer? Ele vai preservar o índice, que é o que você ia commitar, vai zerar o teu sandbox para o estado que você pediu anteriormente, tá? E apontar a referência para o estado que você pediu. Então, meio que um meio termo. Tá? Ele mantém o que você editou e está para commitar, mas ele volta o teu estado para aquele estado totalmente para aquele que você pediu lá atrás. E o hard é mais radical. Ele mata o index e mata o teu sandbox. Ele faz um checkout de tudo e volta ao estado que você estava antes. Tá? Tem um outro, foram incluídos mais duas opções nas últimas versões, só que assim, eu aconselho que vocês leiam o manpage, tá? Que é o merge. Ele faz algumas operações no meio do caminho, ele tenta fazer um merge do que está vindo com o que para preservar o que você fez e importar ou voltar o estado do repositório para onde você pediu. Mas leiam e vejam se aplica ao que vocês querem fazer. Tá? Normalmente esses três, que são, acho que desde a versão 1 do Git,
já atendem bem a maioria dos casos. Tem uma... Não tem. Se você já publicou isso no repositório externo, mas mesmo assim você quer voltar, o Git tem uma ferramenta, um comando que é bem interessante, que é o revert. O que ele faz? No fundo ele vê tudo que muda da versão que você está para a versão que você quer ir e prepara um commit que desfaz tudo aquilo e sobe esse commit lá dentro. Tá? Então assim, o teu histórico anda para frente, só que voltando o teu estado lá para trás. Tá? É uma maneira interessante de você fazer voltar atrás na tua história sem destruir o teu histórico. E o edit no edit é para você alterar a mensagem de commit. Tá? O Rebase, essa é a ferramenta que te deixa brincar com o histórico. Tá? Vamos dizer que você fez... Ela é uma ferramenta extremamente versátil. Tá? Eu vou dar a ideia do que ela faz, mas é interessante vocês depois darem uma olhada no help. Inclusive o manpage dela é bem grande. Você pode trabalhar com ela de maneira direta ou interativa. Eu prefiro usar da maneira interativa, que dá mais controle. Como que ela funciona? Você pode pedir para ele voltar lá atrás, em algum ponto da tua árvore, e deixar você refazer as operações que você fez, alterando passos. Tá? Ou seja, você pode remover commits que você colocou, agregar commits, vários commits em um só, mudar a ordem dos commits, tá? Que foram a sequência com a qual ela foi aplicada no repositório. Você pode fazer tudo isso e mandar gravar num outro branch, um branch adicional. Tá? Então assim, dá para fazer muita coisa com ela. É uma ferramenta, como eu falei, que é muito interessante para você usar quando você está dentro do teu repositório, sem ter publicado parte desse histórico. Tá? O Git, toda vez que você faz um push, você manda até aquele momento. Todos os commits que você fez depois continuam na tua árvore local. Então, se você se arrepender de alguma coisa nesse interim, dá para você usar o Rebase e corrigir. Tá? Antes de fazer o teu próximo push para mandar para o repositório de novo. Tá? Bom, não vou entrar em muito detalhe, é melhor olhar em um manual, tem muita coisa lá para fazer. O cherry picking, muitas ferramentas de revisão de código, como Gerrit e outras fazem uso do cherry picking. O que o cherry picking é, na verdade? Você tem vários commits dentro do teu repositório, em branches diferentes. Se você quiser pegar, por exemplo, só um commit de um branch X para colocar no branch Y, a gente usa o cherry pick. Você entra no branch destino e faz o cherry pick do commit ID do commit que você quer pegar de outro branch ou do mesmo branch. Não faz muito sentido, mas talvez mais para frente no teu histórico, se você quiser voltar, mas você consegue pegar commits individuais e trazê-los para o branch que você está trabalhando, através do cherry pick. Tá? O edit, de novo, é uma opção para você poder, para ele abrir a mensagem de commit para você poder editá-la, se você quiser. Tá? Muitas ferramentas de revisão de código fazem isso. Por quê? Normalmente eles estão monitorando o teu repositório Git atrás e não tem como você pegar e falar, olha, para tudo aqui, porque enquanto não revisar nesse código, esse patch, não entra mais commit nessa árvore. Né? Não dá. Então isso aqui vai continuar andando. Só que o patch está aqui, a hora que todo mundo aprovar, ele faz o cherry pick desse branch separado onde esse cara está e insere no branch principal de desenvolvimento que você está usando. Tá? Reflog é uma ferramenta que eu particularmente acho muito interessante. Cada repositório, em cada máquina, mantém esse reflog. Então ele nunca é igual, mesmo que você tenha um repositório clonado em outros lugares, o reflog é único. Tá? Por quê? O reflog grava todos os comandos que você executou no teu repositório. Tá?
Por que eu acho ele interessante? Se você rodou 2 comandos que você achou que um merge, por exemplo, que você não queria ter rodado, ao invés de você fazer o reset, você volta o reflog. Tá? É menos problemático, mais fácil e mais prático, né? Fácil e prático. Você vai chamar o reflog, ele vai te mostrar a lista, e aí você consegue identificar qual passo que você quer voltar e só pede para ele voltar. Pede o reset, no caso, ou revert, se você quiser. Esse é o... Desculpa, gente, mas é que esse daqui foi a última parte que eu acabei adicionando para trazer para cá nessa apresentação. Tem uma ferramenta muito interessante, depois eu queria mostrar rapidamente para vocês. É esse Git Branching. Learning Git Branch. Learn Git Branching. É um JavaScript que você roda dentro do teu navegador. Ele abre um comandinho do lado. Não sei se o Rodolfo está olhando estranho. Você já viu essa ferramenta? Não, né? Ela abre uma linha de comando do lado, onde você pode jogar comandos simulados do Git, e ele vai te mostrando a árvore, como ela vai se desenvolvendo. Tá? Então, se você faz commit, ele vai pulando para frente, você faz o branch, ele abre, você chaveia os branches e vai dando commit, faz merge, pede um rebase, ele vai lá para cima e vai te mostrando como é que ele trabalha para fazer o rebase. É bem interessante para vocês entenderem aquela parte que nós vimos antes, que são os inner workings dele, como que ele funciona. Tá nessa referência aqui em cima. Bom, o GitSM é o site oficial, onde você vai ter a documentação, vai ter as últimas releases para todas as plataformas que são suportadas. E também lá tem um livro que a A-Press publica, mas que está de maneira pública lá, no diretório Book, que chama Git Essentials, se eu não me engano. Tá? Tem para vários, ele está traduzido em vários idiomas, inclusive, dentro do site. Tem uma versão online que você pode ir navegando. É o mesmo livro que você compraria impresso da A-Press. Tá? É um livro de código aberto também, é um livro Creative Commons, né, a licença. E, se eu não me engano, como é que é o nome dele? É Chacon. O sobrenome é Chacon, que é o editor do livro e é o mantenedor do site. Bom, será que dá tempo? Nós estamos... Tem aula 7, né? Ou não? Pode? Aqui vai ser meio complicado, mas vamos lá. Tá. Primeira coisa, né, gente? Todo mundo já deve ter feito isso. Quando você vai começar um repositório, o Git init. Ele vai criar ali, a gente pode dar um... E a gente adiciona. Bom, antes disso, nós acabamos de criar o repositório e só para vocês saberem, eu tenho algumas configurações diferenciadas, mas eu vou mostrar como que ele está. Esse show não é o origin.
global. Menos list. Tá. Tem as definições ali de usuário, e-mail, mas eu tenho algumas definições que eu acho interessantes, que eu não comentei na apresentação, mas você pode fazer. Esses alias, todos os comandos do Git, vocês perceberam, eles são compridos, vamos dizer assim, são um pouco longos. E para quem vem da velha guarda, que está acostumado a trabalhar com CVS e SVN, a gente tinha comandos de 2 letras, né? No caso, ST para ter status, de como está o teu repositório, CI para fazer o commit, CO para fazer o checkout, BR a gente acabou colocando, eu acabei colocando, né? Push, pull, PS, PL, mas o ponto interessante é que você consegue definir alias dentro do da configuração do teu Git e você pode fazer isso, como a gente viu, por projeto. Tá? Esses são o condensado de todos eles para esse repositório que foi criado agora. Então ele envolve o genérico, a config genérica mais a config do meu usuário, né? Não tem nenhuma customização para projeto. Só para vocês entenderem que alguns comandos que eu vou digitar, eles são 2 letras, mas eles representam o comando inteiro, que é o que está ali no alias. Um git st, por exemplo, ele vai me mostrar o status do repositório, que eu comentei, né? Estou no branch master, primeiro commit, não tem nada, e eu só tenho esse arquivo readme que não está rastreado, não está sendo controlada, né, o conteúdo. Fiz isso, se você olhar o ST de novo, o status de novo, ele está dizendo que o arquivo é novo. Tá? Não está no commit, não existe ainda nenhum commit para ele. E tá, ele dá um aviso em cima, que eu também tenho um alias lá, um atalho para esse comando todo, para remover o arquivo que pode estar no teu stage. Mas vamos assumir que é esse mesmo e vamos fazer um commit. Da mesma maneira que os outros gerenciadores de versão, você pode ter o "-m", se você quiser colocar mensagem de commit inline. Tá? Então eu daria um "-m", abre aspas, coloco o texto que eu quero, fecho aspas, ele usa aquela mensagem para fazer o commit. Se eu não colocar nada, ele vai abrir um editor padrão, que está configurado dentro do meu bash ou do meu ambiente, e jogar o texto da mensagem, o template, né? Se não tiver nenhum template meu definido, ele vai pegar o template do Git mesmo e passar ali para fazer, para eu descrever em cima ou descrever o que esse commit faz. Tá? Colocar só... uma dica, né? Tudo que está aqui com... como é que fala? Com comentário, não entra na tua mensagem de commit. Se eu quiser só colocar o texto de initial, se eu fizer isso aqui, eu já consigo, eu já coloco, porque na verdade eu já vi muitas pessoas fazerem o que eu acabei de fazer de maneira diferente. Eles fazem o git commit primeiro, tem a mensagem ali de initial commit, só que ele vai lá em cima e digita de novo, initial commit, e salva. Tá? Preferência, pode ser, mas eu acho mais fácil você descer e deletar um caractere do que escrever de novo, né? Se a gente der uma olhada, agora ele vai dizer que está limpa, porque não tem nada ali, tá? E se você der uma olhada no log, got não, né? Tem o commit, ó, o chá de identificação do commit, tá? Vocês lembram daquele comando do Plumber que a gente viu?
cat file, ou melhor, né? Vamos dar um commit tree. Tá certo? Tá. Eu dou o identificador da tree. E o que ele deve fazer? Vai criar um objeto commit. Eu não quero que ele crie, eu quero ver o que está dentro do commit, né? Vamos ver um read tree, então. Tá, isso ele vai pegar o que está no index. Nosso index está vazio, então não deve ter nada, tá? Se eu tirar e pedir para rodar, ele deve voltar em branco. Justamente porque nós não temos nada no stage. O readme que estava lá, eu acabei commitando, então meu stage foi zerado, tá? Olha lá. Não tem nada, ele não listou nada e me avisou. Me deu uma warning. Se eu quiser esvaziar... Tá, se eu rodar a execução sem parâmetros, está deprecada para fazer esvaziamento do index, tá? Tem que forçar agora com o empty. Mas tem uma... Vamos usar um cat file naquele commit ali em cima. .7f854e já é o suficiente. .7f ou 85. Já daria. Exato. Isso é interessante comentar também? Não, porque não é um arquivo, né? Não. Apesar como eu comentei, apesar de ser um tipo opaco, a gente tem um identificador junto com o SHA dizendo o que tem dentro de cada um daqueles blobs, tá? Eu estou tentando fazer um read tree, um cat file, que é pegar o conteúdo de um blob, um tipo blob, para ver o que tem lá dentro, tá? Aqui o que ele está me dizendo? Que o cat file não funciona num commit, tá? A não ser que eu force um allow unknown type. Você pode forçar qualquer um deles, ó, blob, tree, commit ou tag. Vamos ver. Tá. Vocês lembram que eu comentei do reflog? Ele mostra todos os gits, comandos git que eu usei, que atuaram no repositório, nesse repositório em particular. A única coisa que eu fiz no repositório até agora foi um commit. Tá? Ou seja, daqui a gente consegue inferir que o add não entra nessa lista. Assim, os merges entram porque eles alteram o repositório. Push entra porque ele envia. O fetch também entra e pull em consequência, né? Mas, por exemplo, o add que você está trabalhando no stage não vai surtir efeito nenhum. O RM, que é para você remover, git RM, também não surte efeito nenhum. Por quê? Porque você não está atuando dentro do repositório, você está atuando no teu index. Então, aquele diagrama de estados é muito interessante a gente ter na cabeça. O que você está fazendo no arquivo, aonde está surtindo o efeito do que você está fazendo? É no index ou é no repositório? Se é no index, não vai estar no teu reflog. Se for no repositório, vai aparecer no reflog. Como eu falei, isso daqui se alguém vier e clonar esse repositório para um outro diretório, o reflog que vai estar lá está vazio. Tá? Só vai começar a aparecer nos comandos subsequentes ao clone. Tá? Deixa eu ver.
fazer mais. Editamos o arquivo README, eu coloquei 2 linhas. Eu salvei? Ué. Tá, agora sim. Eu havia, acho que inadvertidamente eu acabei removendo o arquivo, mas o ponto é, voltando um arquivo que estava vazio e editando, ele vai mostrar no status que não tem, que o arquivo foi editado. Se eu pedir um diff básico, ele vai te mostrar, ele vai me mostrar o patch da alteração que foi feita, né, baseado no head do meu repositório com o sandbox atual. Bom, eu acabei passando mais ou menos comandos simples para vocês verem como que a coisa funciona, né? Se eu rodar um commit de novo, aliás, "-a", porque o que acontece? Se eu não quiser ter uma lista muito grande de arquivos e todos eles vão entrar dentro desse commit, eu posso rodar um commit passando a opção "-a", e ele vai fazer a inclusão de todos os arquivos que estão dentro do sandbox que foram alterados. Se você descer aqui na informação, ele vai mostrar que ele incluiu o README no index para fazer o commit. Tá? Tá. Só para vocês terem uma ideia rápida, se eu pedir um rebase "-i", voltando, tá, tem um S a mais. Obrigado. Tá. Não dá para voltar muito, só tem um commit mesmo que eu posso voltar além do commit inicial. Tá, mas a ideia é essa. Se você disser quantos para trás você quer, ele vai gerar uma lista na sequência do mais anterior até o atual embaixo. Tá? E aí você pode mudar o status ali em cima para o que você quer que ele faça quando ele for aplicar esses patches de novo. Tá? É engraçado falar patches, mas porque apesar de ser um controle de revisão, cada commit é considerado como, para quem desenvolve, a gente considera isso como um patch. Né? Aí o que você pode fazer? Você pode mudar o processo, a ação que vai ser tomada naquele commit. E aí você pode dizer se você quer usar o commit, se você quer reescrever a mensagem de commit, se você quer retrabalhar, editar aquele commit de alguma maneira, se você quer compactar ele com o commit superior, se você quer... O fix-up é relativamente novo, né? É como o squash, mas ele vai descartar a mensagem de commit do patch atual, que você está marcando como squash. Desculpa, como fix-up. Se você quer rodar um comando naquele ponto, antes de aplicar aquele commit. Tá? E se você quer remover, tirar aquele commit da lista do que vai ser aplicado no repositório. Tá? É uma ferramenta, como eu falei, muito poderosa, dá para você fazer muita coisa no teu histórico e permite que você reescreva tudo se você quiser. Tá? Bom, eu acho que era basicamente isso. Passamos uns 10, 15 minutos do tempo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Mas
Mas, peraí, ele não considera o que você coloca dentro do ponto git ignore? Como que você coloca? Eu coloco os arquivos que eu quero. Mas você coloca o nome inteiro? Porque lá, normalmente, o usual são globs. Ou seja, tem um asterisco em algum lugar, alguma coisa do tipo, para ele substituir uma expansão. Né? Apesar de eu usar, em alguns casos, tem coisas que eu faço em Xcode, por exemplo, que eu tenho que tirar do meu repositório, desconsiderar, por exemplo, os arquivos build, né? Que é o que ele gera automático, que não tem sentido eu rastrear isso. E eu coloco o build inteiro, ele não considera. Então, daí precisaria dar uma olhadinha. Pode ser que esteja tudo certo, mas se você tiver, em algum momento você editou o arquivo com algum editor que colocou um caractere estranho ali no meio, eu já vi algumas coisas. O Mac tem um formato que chama UTF-Boom, né? Em alguns casos, alguns editores cismam em usar esse formato por padrão. E o Boom é o seguinte, Rodolfo pode me corrigir se eu falar alguma bobagem, mas ele coloca um byte ou um conjunto de bytes antes para definir qual o tipo de UTF-8 que tem ali dentro. E isso deixa alguns editores e alguns programas achando que aquele arquivo é binário e acaba não interpretando o conteúdo dele. Então, de repente, se tem alguma coisa do tipo, algum byte que pode estar sinalizando para o Git que aquele arquivo não tem um conteúdo texto, ele pode ignorar o que está dentro do ponto git ignore. E aí o que você colocou ali, ele não vai ignorar. É a única possibilidade que eu vejo. Você já tentou matar ele, criar ele na linha de comando, com eco ou alguma coisa do tipo? Bem básico, assim, para não ter como... Não. Podia tentar. Assim, aqui, se eu mostrar... Bom, não sei se compensa muito, mas tem... Opa! Aqui. Tem uma lista de diretórios. Não, LD não. LS. Tem uma lista aqui, todos esses diretórios são projetos Git, que estão sendo geridos por Git. E todos eles têm um ponto ignore. Mesmo porque quando não tem ponto back, tem os til, né? Alguma coisa til, que são os arquivos de backup que alguns editores geram. Tem os SWO, SWP que o Vim cria, ponto, alguma coisa, SWO. Todos eles estão no Git ignore. Então, provavelmente, tenta matá-lo ou recriá-lo, assim, num editor que você sabe que não vai colocar nada estranho no arquivo. E confira, mas deveria funcionar. Achei estranho ele não reconhecer. Vamos dar uma olhadinha num deles? De repente ajuda você. Acho que esse aqui tem. Esse tem módulos git ignore. É uma pasta inteira. É um glob por linha na definição. Os back, os log eu não pego. O que está no ethic, que é uma pasta onde... normalmente eu jogo algumas coisas que eu não vou usar naquele projeto, mas podem ser úteis em algum momento do desenvolvimento. Aí eu jogo ali para não ficar aparecendo toda hora que tem um diretório não rastreado aí no teu projeto. Coloca ele no ignore, não tem problema, ele não aparece mais. Não sei se te ajuda um pouco. Eu vou olhar. Tá. Mais alguma pergunta? Não, então, muito obrigado.
Obrigado a vocês, gente.